o que você tem buscado para a sua vida? Quais são os teus objetivos? Onde você tem investido o seu tempo? O que você tem corrido atrás? De que você tem se alimentado? Essas são perguntas importantes. Se você ainda não se fez, é importante que você as faça. É importante que você se questione e entenda qual que é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e eu quero trazer uma mensagem aqui do céu para você, uma mensagem de Deus direto para o seu coração, para que você entenda o que de fato é ser um discípulo. O que é ser um discípulo do Senhor? Né? O que eu devo fazer? O que eu devo buscar? O que eu não devo fazer? O que eu devo renunciar? Olha só que palavra interessante, né? Renunciar. Muitas vezes você está muito mais apto a receber, a agregar, a ter, a conquistar, a alcançar. Mas e essa palavra de a gente abandonar, né? De a gente deixar para trás, da gente desapegar, renunciar. Então são palavras que a gente precisa também ter no nosso vocabulário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se ainda não está inscrito no canal, te convido a se inscrever. Você não vai pagar nada, basta clicar aí no botão vermelho inscrever-se. Depois aí no sininho, aperta em todas e fazendo isso você ficará por dentro, né, de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Amém? Para te ajudar a elucidar um pouquinho melhor sobre essa temática do que um discípulo deve ou não fazer, nós vamos ler um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler ali a partir do versículo 24. Versículo 24 que diz o seguinte: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha que passagem simples, direta, curta, né, mas com uma mensagem profunda, uma das mensagens mais fortes a respeito da cruz. Não apenas a cruz de Cristo, mas aqui o próprio Jesus, ele fala de uma outra cruz também. Então a primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: quem quiser seguir a Jesus, você quer seguir a Cristo? Você quer ser um discípulo? Então, regra número 1, né? Preceito número 1 aqui, segundo esse texto: negue a si mesmo. Primeira coisa que nós precisamos fazer para ganhar algo, aqui no caso, né, ganhar a presença de Deus, ganhar a companhia de Deus, ganhar a trajetória, né, a jornada com Deus, você precisa o quê? Negar a sua jornada. Você precisa negar a sua trajetória. Você precisa negar os seus sonhos, né? Tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou de forma carnal, né? Tudo aquilo que você sonhou de forma individual, a planos e sonhos os quais o Senhor não estava presentes, você precisa renunciar, você precisa deixar para trás. E aí ele fala, o próprio Jesus diz o quê? Então você nega a si mesmo
e você toma a sua cruz. Ou seja, você precisa carregar o seu chamado, você precisa carregar a sua missão, você precisa carregar o seu compromisso, né? A cruz, nós sabemos que ela tem um significado muito forte, muito amplo na Bíblia, né? Nós poderíamos passar aqui horas e horas falando a respeito da cruz, do que ela representa, da simbologia, mas nesse momento, o que Jesus está falando? Você precisa carregar o seu destino, você precisa carregar as suas responsabilidades, né? E aí, por último, ele fala o quê? Carrega a sua cruz e siga-me. Então, ser um seguidor de Cristo não é apenas andar por onde Cristo andava, né? Não é apenas você ficar seguindo ali alguém, né? Indo atrás, enfim, eu estou seguindo Jesus, eu estou andando por onde ele está andando, estou catalogando tudo que Deus está fazendo, né, que Jesus está fazendo. Não, seguir a Jesus é seguir o seu exemplo, né? Seguir o seu procedimento, é fazer o que Jesus fazia, né? Aqui no caso, como os discípulos tinham Jesus ali em carne e osso, então era eles fazerem exatamente o que Jesus ia ensinando, ia fazendo, ia praticando. Os discípulos também tinham que modelá-lo, né, e fazer isso nas suas vidas. Da mesma forma que eu e você também devemos fazer hoje. Nós temos hoje acesso à palavra, está aqui registrado tudo que você precisa saber a respeito de Deus, né, os exemplos, os ensinos, os conceitos, os princípios, enfim, está tudo aqui nesse livro. Então nós precisamos o quê? Seguir o que está nele. Então ele fala o quê? Que quem quiser se apegar à sua própria vida perderá. Ou seja, se você coloca a sua vida, e aqui obviamente ele não está falando da sua vida física, né? Mas ele está falando o quê? A sua própria vida, os seus sonhos, os seus pensamentos, os seus desejos, ou seja, tudo aquilo que envolve a vida do ser humano. Se você colocar tudo isso em primeiro plano, se você colocar tudo isso com exclusividade e tirar o plano de Deus, né, então essa pessoa encontrará o quê? A morte, né? Mas por quê? Porque ela perde a própria vida. No campo eterno, né, no mundo espiritual, você acaba achando a morte eterna. Mas o que acontece? Se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Mas se eu abro mão, se você abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, né, de tudo aquilo que você planejou para a sua vida, para incorporar, para abraçar os planos de Deus que Ele tem para você, aí a coisa muda de figura. Aí, na verdade, você não está perdendo vida, mas você está encontrando a vida que o Senhor tem para você. Essa é uma mensagem muito importante, uma mensagem muito forte, principalmente nos dias de hoje, né? Um mundo tão egoísta que a gente vive, né? Um mundo tão monossilábico, né? As pessoas estão falando para o seu próprio ego, as pessoas não dialogam mais umas com as outras, não pensam mais nas necessidades dos outros, né? Venha a mim o vosso reino e seja feita a minha vontade. Infelizmente essa é a cartilha que muitos vivem, mas o projeto de Deus ele é diferente, ele é para que você de fato deixe de lado, né, a sua vida, ou seja, os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos de prosperar talvez em áreas profissionais, em conhecer ou em morar em determinados locais. Deus quer que você troque esses projetos pelos projetos que Ele tem para você. Eu quero orar em cima dessa palavra, abençoando a sua vida, para que de fato você seja um discípulo vivendo essa negação do eu, né, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, ou seja, tomando a sua responsabilidade, seu ministério, o seu chamado e seguindo a Cristo. Amém? Vamos orar juntos?
Senhor, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão, te pedindo, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha cuidar do seu coração, da sua mente, tirando dele, Pai, todo o egocentrismo, Pai, todo o hedonismo, tudo aquilo que muitas vezes foi planejado, foi criado, mas que não existe ali a mão do Senhor, não existe a presença do Senhor, não existe a vontade do Senhor, Pai. Que esses planos, que esses projetos sejam retirados do coração do meu irmão, Pai. Que ele possa abrir mão, né, de muitas coisas, de possibilidades que o mundo apresentou para ele. Algumas às vezes até são genuínas, não são pecaminosas, mas são situações que afastam o teu filho de ti, Pai. Então eu te peço que em nome de Jesus o Senhor realmente guarde o seu coração, a sua mente, para que ele entenda que existe um chamado, que ele entenda que existe um propósito do Senhor sobre a sua vida, que ele entenda, Pai, que é muito melhor abrir mão daquilo que ele planejou e incorporar na sua vida aquilo que o Senhor desenhou para ele, Pai. Porque, como a tua palavra diz, quando nós negamos a nós mesmos, Pai, é nesse momento que nós encontramos a vida eterna. Nós encontramos o Senhor, nós encontramos o caminho que nos leva a prosperar no Senhor. Então, que em nome de Jesus, o meu irmão possa prosperar nessa palavra, Pai, sendo um discípulo fiel, um discípulo idôneo, que cumpre o seu chamado, cumpre os seus propósitos, age com responsabilidade, né, diante dos projetos que o Senhor entregou nas mãos dele, para que ele prospere, para que o teu reino prospere e para que o teu nome, acima de todo nome, Pai, seja glorificado. Amém. Então receba essa palavra, né? Seja um discípulo fiel, seja um discípulo cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, que abre mão sim das suas vontades, dos seus desejos, para incorporar o plano de Deus sobre a sua vida. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e que você prospere abundantemente para a honra e glória dele.